Bom dia, mais uma quinta-feira, 10 horas da manhã e eu aqui. Hoje nós vamos falar sobre a dependência emocional e eu vou explicar para vocês o porquê e o que é a dependência emocional. Quando a gente fala de dependência emocional, o assunto é muito amplo e muitas pessoas não conseguem conectar aquilo que estão sentindo, aquilo que estão passando ou até mesmo que estão vivendo como dependência emocional. E isso leva um tempo para a gente desmistificar, compreender, para daí assim trabalhar a respeito disso. E quando a gente entende e sabe o que é, a gente consegue identificar na nossa vida o que está impedindo, o que está emperrando, aquilo que está atrapalhando como dependência emocional. Como o tema é muito amplo, tem várias coisas, vários aspectos que se conectam, como autoanulação, o não saber dizer um não, por exemplo. Isso vem da dependência emocional. E a dependência emocional, ela está atrelada a duas dores muito latentes que a gente trabalha na mentoria da sapatilha ao salto. Como a rejeição e o medo do sucesso. E o que isso tem a ver com a dependência emocional? Bom, quando eu me anulo pelo outro, eu me coloco disponível para o outro como salvadora. Porque eu ajudar o outro é muito comum e muito bom, desde que isso não me traga uma dor ou uma anulação de quem eu sou ou daquilo que eu quero. Aí ele é caracterizado como dependência emocional. Eu me deixo, eu me anulo em prol do outro, para o outro. Isso é dependência emocional. Medo de ser abandonada, deixada, rejeitada. Então, isso também advém da dependência emocional. Quando a gente se conecta e entende o que esse termo quer dizer, a gente começa a estruturar e ver na nossa vida as possíveis causas ou onde eu posso estar cometendo esses enganos, né? Comigo mesma. Só que quando a gente identifica isso, a gente não pode só identificar e ficar por isso mesmo. Você chegou até aqui por um rios, a maioria de vocês chegou até aqui por causa de um rios que eu falo da dependência emocional. De quando você deixou, de quando você se abandonou pelo outro, para o outro, em prol do outro. E aí você foi se anulando, se deixando de lado. Isso é dependência emocional. E muitas de vocês vão nesse post e comentam: verdade, obrigado por me trazer essa clareza. Só que só saber disso não adianta, porque não vai resolver o seu problema. A dependência emocional, ela é uma teia de aranha que te prende em alguns momentos ou que te atrai a ela. Então, você precisa saber o que te levou àquilo ali. E maioria das vezes, isso tá na infância, na parte da infância, de como você foi criado, educado, ou como você foi ensinado a como sobreviver. Por exemplo, eu atendi uma moça que ela é muito tímida e ela não consegue se comunicar com outras pessoas, vender o produto dela. E a comunicação, ela é importante no dia a dia, para te comunicar, para te fazer um network, para te poder vender os teus produtos. Tudo vem da comunicação. Para você falar o que está sentindo, para você falar o que está vivendo, tudo é comunicação. E ela chegou até mim dizendo a seguinte frase: não consigo expressar o que eu sinto, não consigo me comunicar com as pessoas. Eu tenho um excelente produto, mas eu tô vendo que o meu produto não é o problema sou eu não consigo me comunicar. E pasmem, a gente chegou num ponto da vida dela onde o pai dela dizia para ela, por medo dela ser menina e querer proteger ela: não fale com estranhos, não fale com ninguém que não seja da família. Ou seja, para proteção dela, o pai dela criou esse sistema na cabeça dela. E isso é uma defesa. Foi por mal? Não, foi com a melhor das intenções. Porém, hoje isso meio que incapacita ela ou inviabiliza que ela espalhe o produto dela, se comunique com as pessoas para vender o produto dela. Então, tudo que a gente quer na nossa vida tem um ponto-chave, tem uma emoção, uma questão emocional que cria uma barreira entre o que você é e o que você quer fazer.
todos os nossos desejos, tudo aquilo que passa na nossa vida, a vida que a gente quer ter, ela é passível de ser conquistada? Sim. O que está impedindo, então, eu chegar nesse ponto, nesse nível? O bloqueio, algum bloqueio emocional. E ele não vem de um trauma que precisa ser um trauma gigante acontecer na sua vida, como um acidente, por exemplo. Pode ser uma questão simples que você ouviu e como a sua criança registrou isso. Por isso que na mentoria da sapatilha ao salto, a gente trabalha essas 6 dores. E também na parte clínica, eu também faço isso nos atendimentos, no meu dia a dia. E essa semana eu tive várias perguntas e questionamentos sobre isso. Por que eu trabalho, por que eu me coloco, me posiciono como mentora de mulheres e por que eu falo tanto da sapatilha? Bom, a sapatilha, ela me ajudou a atravessar um deserto. Foi entendendo e compreendendo essas 6 dores existenciais que a maioria de nós passa no dia a dia, que eu me coloquei de uma forma diferente na vida, com um posicionamento diferente. Antes eu pensava, esperava que as pessoas me motivassem esperando validação externa. Hoje eu já sei que eu posso ser a máquina que me automotiva. Hoje eu posso olhar para os meus trabalhos e ver até onde eu chego, até onde a minha voz chega. Eu atendo pessoas de Portugal, Espanha, França. Por isso que o meu dia começa sempre cedo. Por isso que é muito comum vocês verem eu responder os meus directs às 5 da manhã, às 6 da manhã, por conta desses fusos horários. E essas mulheres que chegam até mim, elas têm um propósito, assim como o de você que chegou até o meu Instagram. Elas querem se libertar e é o que eu ouço no meu dia a dia. Estou cansada de ser assim, estou cansada de não saber dizer não, estou exausta. Porque é isso que quando você se anula, você recebe de volta. Porque quando você se anula, você não está sendo você. Você está vivendo uma outra vida. E isso tem um peso, porque a vida cobra o preço. Imagina que você vai comprar tomate na feira, certo? Você quer fazer um macarrão e você quer tomate. Você vai comprar tomate. Só que chega na feira, você vê a banana num preço muito bom, muito acessível, tá na promoção. E você decide comprar a banana, faltou dinheiro. Você vai conseguir usar a banana no molho que seria o tomate? Não. Então, quando você se anula, é esse o peso que você sente. Por isso que você chega até mim dizendo isso. Eu estou exausta, eu estou cansada. Por quê? Porque você vive uma vida que não é sua. Porque quando você quer dizer não, você, por exemplo, diz sim, ao invés de dizer não, aquilo vem com uma culpa, vem com um peso. E não tem necessidade de ser assim. Não precisa ser assim. Mas, Juscelia, se eu disser não, eu não vou estar sendo grosseira. Você pode dizer não de N formas. Tem várias formas de você dizer não. Olha, infelizmente, vamos supor, vamos dar aqui um exemplo prático. A sua filha tem filho, casou, tem filho. E ela precisa que você cuide desse filho para ela ir numa festa. Mas você também foi convidada para uma festa de uma amiga sua, que você queria muito ir. O que você vai dizer agora para sua filha? Pois é, não posso dizer não para minha filha. Eu recebo vários comentários assim no meu direct, diariamente. E isso não é uma coisa que é de uma vez por outra, ou, não, é todos os dias eu recebo isso. Eu não posso dizer não para minha filha. Quem disse que você não pode dizer não? Você deve dizer não. Se você tem um compromisso e ela também, você tem o poder da decisão na sua mão. Ah, mas e se eu disser e ela ficar chateada? A chateação dela vai durar um dia. A memória da vivência que você teve indo na festa vai perdurar durante muito tempo. Vai ser uma vivência, uma experiência leve. Ah, mas se eu disser não para minha filha, não vai parecer que eu não gosto do meu neto? Não. Você ama tanto que você está se anulando quando você diz sim, querendo dizer não. Então, alguém paga o preço, tá entendendo desse não? E o peso sempre vem para quem reluta ou toma uma atitude, uma postura diferente daquilo que queria fazer. O importante é você entender essa dependência emocional de onde vem.
de onde vem essa dependência emocional? Quem disse para você que você não poderia fazer ou que dizer não era uma questão de egoísmo? Talvez você ouviu tanto que você teria que se doar, que você teria que se comprometer com o outro, que você se autoanulou. E isso é muito da mulher. Por isso que eu trabalho com mulheres, porque é muito nosso isso. A gente desde muito cedo aprendeu que a mulher tem que ceder, ser submissa. E o que eu mais encontro no meu dia a dia é isso. Mulheres que aprenderam que submissão era sinônimo de amor. E não é. O amor, ele liberta. Não tem essa frase? O amor, ele liberta, o amor tudo pode. Então, eu posso amar a minha filha dizendo para ela, olha filha, eu quero me divertir hoje. Eu entendo que você tem uma festa e que você contaria com a minha ajuda para cuidar do neto. Porém, hoje eu vou escolher ir na festa. E eu sei que você vai me entender, porque eu sei o quanto você está esperando por uma festa também, para ir nessa festa. Então, hoje eu vou na festa, vou me divertir. Eu sei que você me ama tanto que você quer o meu bem e quer me ver feliz. Então, olha como eu disse não, passando para a filha o amor, dizendo, olha, eu sei que você me ama, então você vai entender o meu lado. Então, tem formas de dizer que não. Você não precisa ser grosseiro e dizer, não, não vou. Não, não faço. Mas também você pode explicar o seu ponto de vista. Porque toda situação tem os pontos de vista. Juscelie, por que você começou o vídeo falando que você escolheu falar para mulheres? Isso não significa que eu não atendo o público masculino, tá? Porque eu atendo e até me emocionei com um caso essa semana que eu vou contar para vocês. Porém, eu trabalho muito a dor curada. Tudo que eu curei em mim. Lembra que eu falo para vocês que quando a gente atravessa um deserto com alguém que já atravessou, a pessoa ela vai falar com mais propriedade de causa, porque ela vai ter empatia com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está passando. Então, para mim, hoje, é muito mais fácil, é muito mais acessível eu trabalhar com mulheres. E eu tenho um propósito para 2025. 2025, eu quero empoderar tantas mulheres, ao ponto delas dizerem assim para mim, eu não me reconheço, eu hoje estou feliz, estou radiante, hoje eu sei quem eu sou. Esse é o meu propósito, de atingir muitas mulheres para que elas cheguem nesse patamar. É isso que eu vejo de empoderamento feminino. É uma mulher ter independência financeira fazendo o que ela mais gosta. É uma mulher tomando um posicionamento na vida de quem ela é, tendo certeza de quem ela é, assumindo a sua potência no 100% full time e a sua essência, porque sim, quando a gente assume a nossa essência, a nossa vida fica leve. É quem eu sou. É muito prático, muito simples para mim abrir uma live e falar para vocês aquilo que eu mais sei fazer, aquilo que eu mais sei falar, aquilo que eu vejo e enfrento todos os dias no meu dia a dia, que é o atendimento com mulheres. E eu digo para vocês que quando alguém chega para mim falando exatamente essa frase que eu disse, que é, não me reconheço mais, mulher de Deus, estou vivendo uma vida que eu sempre sonhei. Gente, eu me emociono. Por quê? Porque esse é o meu propósito, essa conexão é o meu propósito. Eu também trabalho com terapeutas, mulheres terapeutas que querem viver a vida auxiliando os outros na cura, dando um caminho, né? Pegando na mão, dizendo, olha, eu vou junto com você nessa jornada. E as mulheres, as terapeutas, elas enfrentam um desafio que é o home office, por exemplo. Muitas, assim como eu faço home office. Então eu separo o meu dia. Vocês acham que eu olho para o canto, vejo uma coisinha bagunçada? Hoje eu já sei que daqui a pouco eu vou ali resolver, que agora eu estou aqui no meu escritório, trabalhando, eu estou trabalhando. E quando meu esposo chega em casa, que eu pergunto para ele como foi seu dia, que ele fala, nossa, estou cansado. E que eu também falo, nossa, estou cansada, trabalhei o dia inteiro. Eu falo isso com muito entusiasmo, porque é o que eu faço no meu dia a dia.
Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Para vocês identificarem essas questões que ainda bloqueiam vocês, que ainda impactam, né, na vida de vocês, para vocês alcançarem a vida que tanto merecem, que tanto sonham. E ninguém, né, os sonhos, eu sinto isso. Tudo que a gente sente que é nosso e todos os sonhos, tudo que a gente almeja, é Deus que coloca no nosso coração. E Deus conhece tão bem a gente, né, que tem uma frase dele que fala: antes que você fosse chamado pelo nome, eu já te conhecia. Então ele conhece a gente tão bem que antes dos nossos pais idealizarem a nossa vinda para cá, terem um filho, ele já nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Então quando eu falo isso, que Deus coloca esse sonho no nosso coração, você acha que quem te conhece de verdade, como Deus, né? Como um pai, uma mãe, te conhece tão bem, ia dizer para você sonhar com algo que você não conseguiria realizar? E aí eu te digo, hoje você tá vivendo uma vida aqui, e aí tem a vida que você sonha. Aqui no meio tem alguma questão emocional que tá te impedindo de abrir essa porta, que é a vida que você sonha. E pode sim ser a dependência emocional, porque a dependência emocional, ela te traz vários bloqueios, que já tem a mentoria da Sapatilha ao Salto para resolver. Mas eu tenho os protocolos que você pode fazer e já ir chegando nesse nível da sapatilha. Porque tudo tem um nível de consciência, né? A gente consegue acessar aquilo que a gente já tá pronto. Se você sente, não, ainda a sapatilha eu ainda não sinto, então começa pela parte clínica, começa pelos protocolos, que essa vida que você tanto almeja viver, passar, fazer, ela já existe. Você só precisa de ajustes para abrir essa porta. Por isso que eu sempre falo, em todos os meus vídeos, em todos os stories, eu falo, me chama no direct. E aí tem gente que quando chama no direct pergunta, é Juscelia mesmo que tá respondendo? Sim, sou eu. Ah, mas tu tem... Aí eu pergunto, mas por que achou que não fosse eu, né, que respondia? Não, porque tu tem mais de 5.000 seguidores, mas eu respondo. Eu respondo. E aí, como eu tô no meu dia a dia, pode ser que eu não responda na hora, que você vai ver ali que eu não respondi na hora, mas eu respondo. Às vezes com áudio, às vezes com digitado, eu sempre respondo. Sempre. Ninguém vem a mim com uma pergunta que saia sem a resposta. E eu escuto assim, nossa, você foi certeira, beleza. Entenda que quando eu te entrego, quando você vem para mim com uma pergunta, eu te entrego um presente, que é o esclarecimento daquilo que você me perguntou, que você está vivendo. E 99,9% é de algo que você está vivendo na sua vida, né? Você me conta a sua história e eu vou te dizer que eu acolho com todo amor e carinho e com muito acolhimento, porque é verdade isso que tu está vivendo. E é importante também que a gente saiba que quando a gente vai para um consultório, por mais que ele seja de formato online, aqui é de alma para alma. Então eu não vou... Aqui é um ambiente seguro, onde você vai poder abrir o seu coração. E quando eu falo isso, você vai abrir o seu coração, eu vou acolher com todo amor e carinho. Eu vou receber aquilo que você me fala e vou olhar na sua fala, porque sim... A nossa fala, ela diz mais da gente do que a gente gostaria de ter dito. E aí eu vou identificar ali qual o principal bloqueio, porque assim, a gente tem vários. Mas qual o principal bloqueio? Aquele que tá te doendo agora, que tá latente agora. E a gente vai começar a trabalhar por ele. É um processo, é um caminho, porque... a gente é como camadas. Então, a gente chegando no cume, né, ali no centro, no central, é um caminho que pode ser longo, é um caminho que pode ser mais do que uma sessão. Mas na primeira, eu sempre recebo isso depois da primeira sessão, um dia ou dois. Juscelia, eu não sei nem o que está passando pela minha cabeça, eu preciso organizar os meus pensamentos. Porque sim, eu trago esclarecimentos já na primeira sessão. Você já sai da primeira sessão com um monte de questões
orar, pensar, meditar, botar no seu dia a dia o que é importante para você e você já vai sair com respostas para trabalhar. E muitas vezes, já na primeira sessão, a gente vai sim na raiz do problema. Porque a raiz do problema, ela pode parecer que ela está escondida por camadas, mas ela é tão latente na nossa vida que fica como se fosse um quadro exposto que a gente consegue acessar. Quem é especialista, como eu, já pega de primeira. Então você não precisa ter medo e muito menos sentir tipo, mas eu vou me abrir com ela, né? Eu não conheço ela, então venha para a primeira sessão, se abra para a primeira sessão e comece a olhar para você. E aí eu sempre falo assim, olha, você precisa olhar para dentro. E aí teve uma moça que me chamou no direct e falou assim, me explica olhar para dentro, que você fala muito nos seus vídeos, só que eu não consegui ainda entender isso, formatar isso na minha cabeça. Olhar para dentro é perguntar-se quem você é, o que você gosta de fazer. E aí tem gente que fala assim, mas eu não consigo acessar isso. Aí eu ainda brinco assim, olha, as reclamações, elas são distrações. Olha o que você está reclamando. Por exemplo, eu não faço academia por falta de tempo. No que você está gastando o seu tempo, que você poderia estar na academia com aquele tempo que está gastando. Então a reclamação, ela é uma distração para aquilo que precisa ser olhado, mas ela também traz uma resposta. E aí quando eu dou as respostas no direct, porque eu não brinco em serviço, tá? Vem me perguntar no direct, eu já falo direto para a pessoa, olha, você provavelmente, eu leio a história com muito amor, carinho e acolhimento e respondo. Provavelmente você viveu uma infância assim, e a pessoa, em 99% dos casos, fala, é isso mesmo, foi isso. E aí eu falo, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Às vezes eu dou o direcionamento, mas às vezes a dor é tanta e tão latente que a pessoa não consegue sozinha. Então faz sentido naquele momento você buscar uma ajuda de um especialista. E aí você tem todos os meus vídeos no Instagram, todo o meu conhecimento, eu vou usar isso na parte clínica com você. Eu costumo usar tudo que eu sei dentro de um atendimento clínico, de naturopatia, psicogenealogia, comportamento humano, eu uso tudo. E às vezes, quando a gente usa a constelação, por exemplo, a constelação sistêmica, eu uso e vejo que a pessoa ainda está com resistências, eu vou para dados. E o que me traz esses dados? A psicogenealogia. Com a psicogenealogia, eu não vou pelo que você fala, pelo simbólico, que é como a constelação ela é formatada, né? A gente vai muito pelo simbólico. Como a pessoa fala, o que ela fala e o que a gente sente ali, o que o campo mostra. Na psicogenealogia, a gente já vai mais para dado, data de nascimento, data da concepção, a gente calcula tudo. Então ali eu não estou olhando para o cliente, eu estou olhando para os dados. E quando eu vou entregar os dados para ele, muitos falam, meu Deus, dá até medo de tudo que tu tá falando. Por quê? Porque fecha, não tem como fugir. E ainda uso a questão da decodificação dental, né? Os dentes, que também falam da gente, e os olhos, a iridologia. Então não tem como você se esconder ou não olhar para aquilo. A diferença é que quando você tá aí na sua casa, já sabe, né? Onde tá a raiz do problema, ou já sente que sabe. Às vezes a dor é tanta que você não consegue olhar para aquilo sozinha. Mas com a minha ajuda, a gente vai com muito respeito, dando acolhimento, mas também te tirando disso. Eu costumo dizer que a gente tem dois pontos de vista de uma situação. A gente tem o olho da dor, tem o olhar com dor para aquilo. Aí como que é olhar com dor? É buscar culpado, é punição, é querer vingança. E o que tudo isso influencia na minha vida? Eu vou ficar patinando na minha vida, porque se eu quero que seja punido, a pessoa não vai ser punida, porque às vezes ela não sabe nem o que ela me fez. Ela não tem nem essa consciência, essa noção.
Então o desejo da vingança, da punição me puxa para trás, embora eu tenha todos os artifícios, as artimanhas para ir para frente, para ir para a vida. Então tá entendendo que essa questão da dependência emocional, desses fios que conectam com ela, podem te levar? Para onde podem te levar? E por que tu não tá conseguindo abrir essa porta dessa vida que tu tanto deseja? Porque como eu falei no início, eu vou repetir, a vida que você sente e que você quer, que você almeja, aquela que passa na sua cabeça, ela já existe. Você só não tá conseguindo abrir a porta. Qual é o sentimento? Qual é a situação que te colocou nesse lugar e você não tá conseguindo abrir essa porta? Qual foi o sentimento, a situação que fechou essa porta para você? Mas sabe onde tá a chave? Aí na sua mão. Às vezes o que você precisa é ajuda profissional, aí eu entro, para que você entenda o que tá ali e olhar com os olhos do telespectador. Aí você vai fechar os olhos da dor e vai olhar com os olhos de telespectador e vai abrir a porta. E o que acontece na maioria dos casos em que a pessoa abre a porta? A reação da pessoa depois é dizer assim para mim: meu Deus, se eu soubesse que era assim fácil, eu já tinha procurado ajuda há mais tempo. Porque sim, o que acontece também? A gente está tão habituado a viver com aquela dor, a achar que aquilo é a maneira certa. Lembra que toda live eu trago aqui o jeito certo e o jeito errado? O jeito errado nesse caso é achar que a maneira que eu vivo, me anulando, dizendo sim para tudo, sendo a parceira ideal, a submissa, achar que é certo ser dessa forma. Então isso é o jeito errado. E aí eu acho que eu consigo, eu acho que eu posso, porque daí eu vou inventando desculpas para continuar naquele jeito ali, porque aquele jeito ali foi o jeito que eu aprendi a viver. Foi o jeito que eu aprendi a sobreviver a tudo que me aconteceu e que me deixou nesse patamar de vida. O jeito certo é buscar ajuda de quem sabe o que está falando. Nesse caso, sou eu, que vou poder te ajudar a desligar, a fechar esses olhos de dor e olhar com os olhos de telespectador. E qual é a diferença? A diferença é que quando você olha com os olhos de dor, você quer punição, vingança, aí você fica nessa roda de rato. Com os olhos de telespectador, você vai acolher no seu coração, resignificar aquilo que aconteceu, e aí eu tenho técnicas para isso, e depois disso você vai para a vida de forma leve e se reconhecendo. Porque tem essa questão também. Às vezes a gente mal se reconhece, porque se anulou tanto, disse tanto não para si mesma, que acaba nesse nível de não se reconhecer, não saber mais quem é, não saber por onde começar. E aí vocês podem achar que, Juscelia, mas é porque eu tô numa situação financeira ruim, se eu tivesse uma outra situação financeira. Então eu vou dar o exemplo aqui da Laura, uma médica de São Paulo, que ela ganha muito bem por uma médica em São Paulo. E ela é muito bem reconhecida no mercado de trabalho. Todos os meses ela recebia o salário e o salário ia para onde ela nem sabia. Quando ela chegou até mim, ela falou: Juscelia, eu quero olhar minha questão financeira. Eu quero olhar. Ela me procurou para a questão da psicogenealogia e para ver essa questão financeira. O que a gente viu com base nos dados que aconteceram na vida dela e que ela me trouxe, né? Que ela me relatou. A gente trabalha, como eu falei para vocês, a psicogenealogia é uma análise de dados, fatos. A gente não trabalha com suposições, o e se, não tem nada disso. Os dados mostram. E aí ela me contou uma história, a gente chegou até uma história. Ela era doble do pai dela. E aí ela chegou pra mim e falou assim: nossa, aí eu falei: tá, me conta sobre o seu pai, como era ele no trabalho, a questão financeira, como que era essa situação? Aí ela assim: meu pai gastava tudo que recebia em festas e o meu pai tinha um vício com a bebida. Aí eu falei: isso explica muita coisa. Então, assim, quem ganha, ela como ela, ganhava em torno de 50, eu não vou falar o valor exato, mas em torno de, imaginem uma vida de quem ganha em torno de 50 a 80 mil por mês e não sobra nada, nenhum real. Quando eu digo isso, mas não sobrava nada, mas ela investia? Não. Não sobrava nada, mas ela tinha dinheiro guardado?
Também não, ela não conseguia guardar dinheiro. Quebrava carro, dava problema de infiltração na casa. Acontecia fatos mirabolantes para que ela não conseguisse guardar o dinheiro. E quando a gente viu isso, essa questão, e trabalhou essa questão, que ela liberou essa questão emocional de achar que o pai fazia tudo errado e ver como culpado por isso e colocar ele como fraco, ela ficou sem força na vida. Ela ficou sem força para ganhar dinheiro, guardar dinheiro. Então tudo isso a gente vê. Então lembra que a questão da vida que você quer, merece e sabe que tem potencial para conquistar, pode ter um bloqueio aí que está te impedindo isso. E aí fica o meu convite para você vir e se abrir com toda potência que você tem, com tudo que te aconteceu, sem ignorar nada. Outra coisa que a gente faz de maneira errada, porque eu sempre trago o certo e o errado. O certo é você acolher tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Não importa o que aconteceu. Não olha julgando, culpando, querendo punição e muito menos minimizando a potência da pessoa. Ela diminuía o pai, via o pai como um pai fraco. A gente só tá aqui porque a gente teve pai e mãe e eles se uniram para dar forças pra gente. Então a força que a gente tem vem deles. E se eu olho isso com tipo, meu pai era fraco, não sabia lutar, vivia com vício, o que eu tô dizendo? Meu pai não foi capaz de resolver um problema dele. Então ele não tem força. Que força que eu espero que venha através dele? Não vai vir, eu vou ficar fraca. Eu não vou conseguir guardar o dinheiro, eu não vou conseguir investir. Então tem ali um bloqueio, sim. É uma cobrança, uma punição. Então esse é o bloqueio que está impedindo de abrir a chave. O jeito errado é olhar para isso querendo cobrar, querendo que a pessoa pague pelo erro dela. Mas não é erro, é decisão. É livre-arbítrio. Ela tem esse poder. E é outra lei que eu infrinjo quando eu quero que a pessoa resolva do meu jeito. Eu estou infringindo essa lei do livre-arbítrio. Então é muito importante ter esses conhecimentos, porque conhecimento é poder e vai te dar poder de ação, tomada de decisão. Essa é uma questão muito importante que você precisa usar no seu dia a dia. E o jeito certo é esse, procurar ajuda de quem sabe o que está fazendo e quem tem o poder de te ajudar. Quem tem a sabedoria para te ajudar. E aí você se coloca em questão de ouvinte, né? Ouve tudo que eu falei até aqui. E se faz sentido isso, se você em algum momento se viu, se você pensou assim, nossa, a Juscelia hoje me trouxe uma clareza que a vida que eu quero, que eu tanto desejo, que eu idealizo, que vem na minha mente é real, que bloqueio tá me impedindo de acessar, de abrir essa porta? Eu quero ver esse bloqueio. Aí você me chama. Aí você me chama no direct e a gente vai ver juntas. A sessão de anamnese, a primeira sessão, é aquela que você vai abrir o seu coração e eu digo que o meu consultório é Las Vegas. Tudo que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Por quê? Porque eu tenho, além de tudo e acima de tudo, ética profissional, mas acima de qualquer coisa, empatia pela sua história. Isso é importante e você não pode anular ela. E aí eu te ensino também a acolher tudo que aconteceu e resignificar. Olhar com os olhos de telespectador, para que nenhuma dor mais te bloqueie ou seja um impedimento para você alcançar a vida que você tanto quer. E aí, se você se identificou em algum momento que alguma frase fez você dizer, nossa, era isso que eu precisava ouvir, me chama no direct. Vamos transformar essa porta numa porta de ouro que você vai acessar e vai ter a vida que tanto merece. Vem comigo, não esqueça disso. Até quinta.